Olá, estamos iniciando o nosso programa Hashtag Projetos, hoje sobre um assunto bastante interessante que é sobre paisagismo. Hoje nós vamos falar com o Sérgio, que é proprietário da Garden Coffee, daqui de Jaú, e que vai nos passar muita informação sobre essa parte de jardim, né, de decoração, de usar a planta de várias formas, não só de forma estética, como de forma de tirar o nosso estresse, de forma de alegrar o ambiente. E então nós estamos aqui. Sérgio, tudo bem? Olá, tudo bem, Júnior? É um prazer estar aí com vocês. Foi um prazer receber o convite para que a gente possa fazer parte desse programa seu e que tem tido um projeto bem bacana. Sérgio, como é que surgiu o Garden Coffee? Porque é uma proposta, acredito, bastante diferente aqui para a nossa região, para Jaú. É um lugar bonito, é um lugar que tem um café. Como é que foi o surgimento? A ideia saiu, na verdade, de empreender, de ter algo novo, e foi nessa busca desse empreender que a gente buscou, através de algumas viagens, de conhecer outros centros que trouxessem novidades para esse segmento, em cidades de referências, né, por exemplo, como Curitiba, ou alguns até como alguns jardins que são muito belos, né, tanto no nosso país quanto na Europa, que é onde são muito bem cuidados, né, e buscar algo que trouxesse um bem-estar para nós como proprietários, né, para minha família que se envolveu e está nesse projeto, como para a população, para Jaú, né, para os nossos clientes. E hoje a gente acaba tendo uma repercussão muito grande até nas cidades da região, né, até da grande São Paulo já tivemos aí visitas, né? E isso culminou, né, esse sonho, esse projeto, com conhecimento e com o profissional que é o Wagner Iglesia, né, que veio para ser um parceiro e trouxe esse know-how ele é biólogo, paisagista. Isso trouxe para o nosso negócio e para o nosso projeto, né, uma vida nova, né? Foi assim que, né, surgiu ali a ideia e a proposta de ter algo que pudesse inovar na nossa cidade. Bom, Sérgio, eu acho que realmente é um diferencial que vocês têm, e a gente percebe indo lá, que é muito interessante. Quem não foi, vale a pena conhecer, porque ali parece que tem uma proposta, uma proposta mais completa, né? Ali a gente se sente muito bem no local, que além de você estar vendendo, né, plantas, você não só vende plantas, você vende todo um serviço, um bem-estar. A gente percebe uma proposta diferente, não é? Correto, né? Dentro do que a gente propôs e do que a gente tem dentro do Garden, é que despertassem os sentidos, né? Então essa questão de trazer um bem-estar é a proposta do Garden. E o que são despertar esses sentidos, né? Nesse momento que a gente atravessa de um país tão conturbado e da nossa vida tão corrida, um ambiente onde a gente pudesse retomar, né, um pouco dos sentidos, né, de nós enquanto seres humanos. Então, assim, começamos pela beleza, né, pelo olhar. Essa é a proposta primeira do Garden, né? Então, de encantar, né? Então, você passa pela nossa loja e o primeiro sentimento é de trazer encantamento. E depois, né, ao entrar na loja, continuar com esse encantamento com as nossas plantas, com os produtos, e aí estimulando os outros sentidos, né? Vindo aí o olfato, onde a gente tem ali as nossas plantas, flores, e o que veio junto foi o café, para despertar também essa questão, né, de remeter um pouco do nosso passado, passando depois pelo paladar, que aí sim focamos totalmente ao café,
que dentro das propostas de Garden Center, dos grandes centros, ele é inserido justamente para criar esse bem-estar, né, para ter um ambiente diferente. Então aí você está aguçando o seu paladar. Aí passamos para a questão da audição, onde a gente tem ali a presença de pássaros, que a gente hoje já consegue atrair para aquele lugar que era quase que desértico ali, os pássaros, os beija-flores, o som do vento nas plantas, a água que a gente tem ali em algumas fontes. Então se torna ali para mais um ambiente onde você se sente relaxado, né? E depois, para finalizar, o tato, né? Onde você consegue ter o contato com a planta, ter o contato com o fruto. Hoje você consegue entrar na nossa loja e se deparar com uma jabuticabeira, ir lá e colher um fruto, uma amoreira e ir lá e colher uma amora, né? Ver uma planta carnívora e poder tocá-la. Então também tem a questão do tato. Isso tudo, né, para que a gente saia daquela correria do nosso dia a dia, saia daquele ambiente que a gente está acostumado, né, de muito barulho, de muita correria, para um ambiente de tranquilidade, de paz, onde você possa se sentir bem e se interiorizar, né? E esses sentidos todos bem aguçados, né? Essa é a proposta. Realmente é bastante completa e é por isso que a gente vai lá, se sente bem e é um ambiente agradável. E tem todos aqueles produtos, né, além daquela variedade do verde, eu sei que também vocês fazem um trabalho bastante completo, né? Como você falou, é um garden center que tem todo, vamos dizer, o conhecimento que vocês têm para que seja feito todas as etapas, né, de um paisagismo. Sobre terra, né, você faz prestação do próprio serviço de execução, de manutenção. Correto. O Garden Center tem essa proposta como sendo um centro de paisagismo, né, onde você encontra desde, né, como você citou, a terra, a todos os elementos que vão para se compor. A terra, o substrato, as drenagens, o fertilizante, a semente, se você quiser trabalhar o cultivo, as ferramentas que são necessárias para que você tenha o cuidado com os jardins, né, os fertilizantes ou até os inseticidas que são necessários para que se mantenha, né, o jardim sempre saudável. Então, assim, a ideia do Garden, né, é proporcionar a quem gosta ou a quem quer começar a ter um jardim tudo que ele precisa, né? E a gente tem essa proposta, aquilo que a gente não tem, a gente busca e a gente traz para o cliente. Essa é a proposta do Garden, né? De ter realmente tudo que se envolve com paisagismo e o que se diz respeito a ele, nós temos lá à disposição do nosso cliente. Que bom, Sérgio. A gente percebe que esse trabalho que você vem desenvolvendo e que cada vez mais, não só você, realmente existe uma tendência desse tipo de coisa, uma valorização ao jardim residência. Então parece que tem um retorno, né? Parece que teve um período que se concretou muito, vamos dizer assim, né? Se preocupava às vezes com aquela pensamento errado de que a planta poderia sujar ou dar trabalho. E hoje a gente percebe não, que existe uma grande vantagem desse retorno, né, do jardim nas residências. E o que você fala sobre isso? Essa é um fato interessante, até que eu posso exemplificar com a minha própria residência, que da primeira proposta foi toda ela pavimentada, né, não tinha nenhum cantinho sequer para se plantar, mas é uma tendência que se mudou, né? E isso mudou rapidamente. Eu acho que os últimos tempos têm mostrado que a falta que fez o verde, que a falta que fez as plantas nas residências, trouxe novamente e remeteu-se para que as residências, desde os projetos, já contemplem, né, mesmo que uma pequena área dedicada e direcionada ao jardim, direcionada a uma horta. E hoje a gente tem visto a busca muito grande realmente por esse retorno.
né? Então aquilo que foi num passado não tão distante, que era não ter plantas, até pela nossa vida corrida, de um tempo de cuidar, como você citou, a questão de essa planta vai sujar, essa planta vai morrer, ou essa planta eu não sei cuidar. Isso tudo mudou e está se tornando cada vez mais viável se ter um jardim, está cada vez mais viável a gente ter um paisagismo dentro das residências, até porque o que a gente tem visto e a gente tem sentido muito isso, as pessoas voltaram para dentro de casa, né? Então as reuniões hoje, os encontros voltam a estar nas residências. E para isso as pessoas estão buscando ter ali um ambiente saudável, um ambiente que seja agradável, e o verde, né, e a planta traz muito isso, né? Em ambientes que se tornam aconchegantes, né, mesmo em áreas externas ou internas, né, que hoje as áreas gourmet são o que há no momento, e sempre são inseridos ali, de alguma forma, um jardim ou uma planta, né? Então, assim, aquilo que no passado ficou muito cimentado, né? Hoje voltou-se a ter esses espaços, né? E a gente tem sentido muito isso. É verdade, a gente tem, até nos próprios projetos, a gente acaba desenvolvendo mais essa parte de vamos dizer assim, um pedaço, né, do terreno, de deixar mesmo para a área verde. Além do mais, que hoje, até através da prefeitura, nós temos uma norma, né, uma obrigação de ter uma porcentagem de área permeável. Então nós precisamos ter realmente essas áreas verdes para que a água possa infiltrar e ao mesmo tempo, né, valorizando esse espaço com um jardim bem executado, bem trabalhado. E aí muita gente pergunta, né, qual é vamos dizer, as plantas mais indicadas, as mais utilizadas assim para uma residência? Hoje a gente realmente tem essa questão da busca de qual a planta certa para o lugar certo, né? E o que a gente tem percebido muito é as pessoas chegarem até a nossa loja e, olha, a minha planta morreu, a minha planta não vai, eu acho que eu não sei cuidar. Mas a bem da verdade é a questão de colocar a planta certa, no lugar certo, no ambiente certo, né? Cada planta tem o seu habitat, né? Então nós temos plantas que precisam de muito sol, temos plantas que precisam de pouco sol ou nenhum, né? Somente a luminosidade, outras que precisam de uma rega diária, e outras que simplesmente uma vez por semana, né, é o suficiente. Então, hoje a gente tem essa condição de passar a quem tem essa vontade de ter, né, essa vontade de ter uma planta dentro de casa, que ela consiga, né, ir bem, que ela consiga estar sempre bonita a todo tempo, porque na verdade existe uma orientação. Então, uma planta de sombra, não adianta pôr ela ao sol, que ela vai se queimar, vai estragar. Ou ao contrário, né? Você colocar uma planta de sombra no sol, ela automaticamente vai sentir. E o que mais a gente tem visto são justamente isso. São plantas colocadas em lugares não corretos e não exatamente identificado como deve ser feito o cuidado, né? Então, não adianta você colocar uma planta que ela precisa de sol, na sombra ela vai buscar o sol. Então, ela vai esticar as pernas, ela vai aumentar o número, as folhas para que ela consiga abrir o leque dela para buscar a intensidade de luz. Perfeito. Então, tudo isso hoje a gente tem tentado passar ao nosso cliente, aquele que... Até mesmo a água, né? Tem pessoas que molham todo dia, algumas plantas que não há necessidade de molhar todo dia, né? Isso é fato, né? A gente fala assim, a pessoa diz, nossa, minha planta morreu, eu molho ela todo dia.
né? E aí a gente diz assim, então você matou ela afogada. É verdade, Porque na verdade ela só precisa de água 2 ou 3 vezes por semana, ou às vezes uma vez só na semana. Orquídeas, por exemplo, são plantas delicadas, né? Sim, e nas próprias orquídeas existem as diferenças, né? Das que precisam de mais umidade, as que precisam de menos umidade. O conhecimento é importante. Então, assim, aquelas que precisam receber água, aquelas que precisam só ter um ambiente ali úmido. Né? Então, mais sol ou menos sol, tem umas que não exatamente, tem que ficar na sombra mesmo, né? Então, assim, mas como vai? Nós temos hoje ali, se visitar a nossa loja, né, plantas colocadas ali no nosso coqueiro, simplesmente amarradas na árvore no sol. Então, assim, o que elas precisam ali? Somente da intensidade de luz. Né? E isso é o bastante para elas. Né? E tem algumas plantas assim que as pessoas gostam e que eu acho que ultimamente está sendo bastante utilizadas, que são aquelas suculentas, tem as terrárias, né? Até pela necessidade de algumas pessoas em ter jardins de pouco cuidado, e às vezes pela falta de tempo, ou até de não gostar de cuidar, às vezes, mas quer ter um jardim, mas quer ter uma planta, né? Assim, as suculentas vieram muito fortes nisso, porque elas dependem de pouquíssimo cuidado, ou quase nenhum. A molha é uma vez por semana, ainda em pequena quantidade, né? Então isso se tornou uma forma fácil de você ter o verde, né? De ter a planta e não demandar tanto tempo para cuidar. Isso no caso das suculentas. E os terrários são consequências das suculentas, né? Os terrários ali, você consegue fazer um belo jardim dentro de uma garrafa. Né? Para quem tem a oportunidade de nos visitar, vai ver lá que nós temos alguns terrários e feitos dentro de um aquário ou dentro de uma garrafa, feito tudo com muito carinho, muito cuidado pelo Wagner, que faz isso com muita habilidade. Né? Aí, né, a questão dos temperos, que também são muito procurados ultimamente. Sim, né? São as hortas. Da pessoa poder estar lá nessa área gourmet que a gente citou agora há pouco, estar lá com os amigos, se reunindo e fazendo um jantar, e poder até a sua horta ali e pegar ali uma salsa, uma cebolinha, um orégano fresco, né, e não depender só daquele do mercado. Isso também é uma tendência muito grande, isso a gente tem visto uma procura muito grande, e até toda a questão mística, né? Ainda nós temos as plantas que trazem um misticismo, né? Arruda, o alecrim, o comigo ninguém pode, né? Que são as 7 ervas. Então isso é uma outra vertente do momento que as pessoas têm procurado ter, né? A busca pelo bem-estar passa também pelo misticismo, né? E isso também tem sido uma procura bem legal. E bom, Sérgio, você vê a quantidade, né? É um assunto bastante intenso. Nós já estamos terminando o primeiro bloco, mas eu já quero fazer uma pergunta aqui para a gente, né, voltar, que nós vamos falar sobre projetos, né? Quando buscar esses projetos de paisagismo, né? Que momento seria o mais apropriado e como desenvolver o projeto? Então, até daqui a pouco. Até mais. Procurando uma loja com estilo próprio e autêntico? Na William Radical Skate Shop você encontra os melhores lifts de skate e streetwear, como Rocks, Mad Bull, DC Shoes, Nike, Adidas, Freedom Fog, Element, DigiKey e muito mais. Sempre com as principais novidades que você procura em tênis, camisetas e bonés para ficar no estilo. Chegou a hora de montar o seu skate e já sair com ele no pé. A William Radical fica na rua 7 de setembro, 282A, no centro de Jaú. E também você pode comprar pelo site. Acesse williamradical.com.br e receba em sua casa. William Radical, a skate shop que garante o seu estilo. Campus Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaú e região. A Campus Prado cuida de toda a etapa da sua obra,
garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campus Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. Então, se você precisa de mais clientes, a LinkSite tem a solução. Somos a melhor opção para quem quer entrar agora na internet. Procure o franqueado mais próximo e sejam conectados. Eu tenho paixão em ser cliente do LinkSite. Milani Som, Alarmes e Acessórios para Autos está no mercado há mais de 17 anos. Instalando som, travas, alarmes, engates para todos os tipos de veículos, insufilmes, oferecendo serviços personalizados nas suas instalações. A empresa Milani está localizada na Avenida Netinho Prado, 281, na Vila Maria. O telefone 3626-5770. Antes de executar qualquer serviço, procure conversar com o Marcos Milani. Ele tem a solução para você. Melhor preço e qualidade incomparável. Milani Som, Alarmes e Acessórios. Tudo de bom para o seu veículo. Estamos voltando para o segundo bloco do nosso programa Projetos, falando sobre a parte de jardinagem, mas de forma completa, desde de projeto e todo o material que envolve, de toda a parte, vamos dizer, de criação, né, de um belo jardim. O Sérgio, que é da Garden Coffee, está hoje aqui falando sobre vários assuntos e agora a gente vai querer saber qual é a hora para se buscar esse projeto, né? Então você, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que vai ter uma casa nova, já tem que ter alguém especializado que possa te ajudar nessa parte de paisagismo. Como é que é feito esse trabalho? Boa pergunta, Bruno. A gente tem, na maioria das vezes, recebe já o pedido do nosso cliente quando o projeto já está finalizado, ou às vezes a casa já está pronta, e a gente tem que adentrar no projeto e às vezes tendo que refazer ambientes, causando novamente interrupções na construção. Então, o legal, eu acho que assim, o ótimo, né, seria que dentro já do projeto que está sendo concebido, que já fosse, né, pré-determinado quais são os lugares e, de repente, já nesse momento, né, nos procurar, porque em conjunto ali com o arquiteto, em conjunto com o engenheiro, a gente possa, de forma conjunta, fazer um projeto adequado. E por que eu digo em conjunto? Porque existe ali toda uma questão, lógico, do projeto em si, da construção civil, mas também existe a questão de intensidade de luz, quais o momento onde vai ter ali a intensidade de sol, o que aquela pessoa ela quer buscar com aquele jardim. Então, de repente, ela quer um jardim e as plantas que depois eu vou poder oferecer para ela naquele lugar não é aquilo que ela gostaria, porque, como a gente falou no bloco anterior, a planta, de repente, que ela gostaria de sombra, e ela me deixou um ambiente de sol para que eu fizesse. Então, o bacana e o ideal é de que esse projeto fosse sempre feito em conjunto, né? Nós temos ali o Wagner, que é paisagista e que é biólogo, então, assim, em conjunto com o profissional da área, né, o arquiteto, o engenheiro,
ele com certeza faríamos uma parceria e o resultado final seria muito mais bacana, e eu dentro já disso feito desde o princípio, né? Mas isso não significa que a gente não possa interferir no projeto depois, né? Hoje a gente consegue, mesmo no projeto que não foi contemplado a princípio ali o jardim, a questão dos vasos, né? Hoje a gente tem a condição de fazer um belo jardim dentro de uma construção já toda pavimentada, com vasos, né, que a gente tem desde os vasos mais simples até os vietnamitas, né? Então, os projetos hoje a gente consegue trazer de volta aquilo que no projeto não contemplou, as áreas verdes, né, onde a pessoa vai conseguir ter de novo, né, aquilo que ela sonha e que de repente no primeiro projeto não foi feito. Mas a gente tem casos, né, vale a pena citar, de que durante a construção, durante o projeto, fomos procurados e ainda é possível, né, no decorrer do projeto, a gente fazer a nossa inserção. Tem casos que de repente a gente pode até mostrar de projetos ainda em obra que conseguimos ainda fazer a interferência ainda com a equipe lá. Então ainda está lá o pedreiro, ainda está lá o azulejista, ainda está lá o eletricista. Então ainda nesse meio a gente ainda consegue ir lá e fazer algo que já, quando no término da construção, já tenha esse jardim, esse espaço belo, né? E sem uma interferência e sem depois do projeto já pronto. Mas o legal é isso, né? Iniciou o projeto, né? Fale conosco, né? Que a gente vai fazer um projeto em parceria. É isso aí, Sérgio. Você tocou num assunto bastante interessante sobre o fato dessa parte de projeto estar sendo feito em conjunto com a obra, porque eu percebo que vamos dizer assim, a valorização desse projeto em termos de beleza mesmo, de harmonia com a casa, ela vem junto, por exemplo, com uma iluminação bem feita, né? Então você tendo, vamos dizer, a parte elétrica acompanhando, ela vai poder valorizar esse jardim. Outra coisa é ter a parte hidráulica de forma coerente a facilitar, né, que seja utilizado a água ali no teu jardim, né, de forma também, vamos dizer assim, sem nenhum prejuízo no caso de deixar para depois, porque muitas vezes deixa para fazer esse jardim depois, às vezes não tem uma torneira, não tem, né, um ponto de água e também um ponto de eletricidade, que é justamente para fazer essa iluminação. Hoje nós temos as iluminações a LED, né, que torna os jardins bonitos, com iluminações coloridas até, e que também acabam, vamos dizer, sendo até econômicas. E a lâmpada LED, né, ela tem um investimento às vezes um pouquinho maior, mas o custo, vamos dizer, né, de se manter aquela iluminação, ela é bem barata. Sendo assim, uma coisa que você foi falando, eu já tive alguns casos que algumas pessoas elas gostam e querem plantas frutíferas. Como é que é? Tem saído? Você tem utilizado as plantas frutíferas também? Isso, exatamente. Os projetos, como a gente falou, que já estão nascendo, né, junto com a construção, isso acaba criando espaços para que possa receber plantas de maior porte, né, que, apesar de que hoje a gente consegue cultivar uma jabuticabeira, por exemplo, num vaso, mas logicamente a beleza e isso vai ser muito melhor se ela tiver no solo, que é o habitat dela. Mas hoje, assim, a jabuticabeira, a moreira, a pitanga, a acerola, a laranja, limão, então, são todas plantas que voltaram a ser cultivadas nos jardins residenciais. A nossa procura tem sido muito grande por isso. A gente tem feito projetos aí grandes, inclusive, de frutíferas,
né? Às vezes dentro de uma mesma residência, você ter ali três frutas até próximas, né? Hoje sim nós temos condições, por quê? Porque elas são já geneticamente produzidas para que ela tenha um ambiente favorável para isso, né? A gente vai logicamente fazer com que elas estejam no lugar correto para receber intensidade de luz, que uma não atrapalhe a outra, mas a fruta tem voltado sim, voltado forte a fazer parte dos jardins, né? E a função da iluminação, extremamente legal, você ter um pé desse, uma planta frutífera e uma iluminação por debaixo dela, né? À noite, o efeito que dá isso, por exemplo, numa jabuticabeira é fantástico, né? Então, nós temos até toda a iluminação hoje do Garden é de LED, né? E você vai perceber lá que algumas das nossas plantas assim são iluminadas, né? Com a luz para dar esse efeito todo e trazer a beleza ainda na parte noturna, porque às vezes a planta é bonita durante o dia, à noite ela se esconde, né? E uma iluminação, exato. E tudo isso é feito por vamos dizer, o próprio projetista, né? Não sei, o Wagner ou uma equipe que você tem, além de desenvolver o projeto, vocês têm todo um acompanhamento na execução desse jardim e mesmo durante, né, a manutenção desse jardim. E isso é feito esse trabalho completo, então, né? A proposta nossa sempre é de fazer ele do começo ao fim, né? Então, assim, desde do projeto paisagístico, até se a vontade aí do cliente é que tenha irrigação, que tenha iluminação, tudo isso é possível a gente passar orientações para que seja feito e feito de forma adequada. E, como você citou, a questão da manutenção, né, do pós-jardim, né? O jardim, a gente vai lá e entrega o jardim muito bonito e tenho certeza que 99,9% das pessoas ficam satisfeitas quando vem o jardim, porque é algo que ela esperava, né, e sonhava com aquilo, mas ao passar de algum tempo elas acabam, né, puxa, meu jardim não está tão bonito, nossa, era tão bonito e hoje não está. Então aí vai também, né, de um dos nossos serviços que a gente oferece, que é a manutenção. Uma manutenção bem feita, mensalmente, ou mesmo que seja a cada 40 ou 50 dias, de estar lá, de ver o que a planta precisa, de fazer uma poda adequada, de fazer uma fertilização no momento adequado. Isso vai fazer com que aquele jardim que se iniciou tão bonito, continue bonito, né? Que a pessoa não desista do jardim, porque muitas vezes acontece isso, a pessoa desiste do jardim porque ele acaba não tendo cuidado e fala assim, o jardim na minha casa não vai, a minha planta em casa não vai, né? E a beleza até do jardim, eu acredito que, só para complementar, assim, que eu percebo que isso é muito importante, a beleza é justamente por, vamos dizer assim, cada época do ano, né? Se passar um verão, uma primavera, um inverno, você ter uma beleza diferente, né? Você poder usufruir daquilo de forma diferente, né? Não é realmente algo que você compra estático e que fica daquele jeito a vida toda. O bonito mesmo essa variedade que se dá durante o ano, né? Que vai se transformando e vai crescendo. É muito gostoso ver um jardim que desenvolve, que encorpa, né? Mas que você também tem essa manutenção no sentido do recorte, né? Do corte, né? Que às vezes até fazem em formatos, né? Interessantes, né? Arredondados. E isso tudo é saber lidar com isso, e vocês, né, como profissionais, no sentido de, além de cuidar, né, da saúde, vamos dizer assim, da planta, de cuidar da beleza delas, né? Você tocou num ponto extremamente interessante, que eu falo que assim, que é o tamanho das plantas, né? As plantas crescem, né? E muitas vezes as pessoas, ou até por mal informação, ou por indicação talvez de profissionais
não capacitados acabam colocando uma planta pequena, que ficou muito bonito quando montado, mas passados os anos ela cresce e vira um monstro para aquele lugar, né? Então, assim, o cuidado que se deve ter em escolher a planta, né? E realmente essa continuidade no acompanhamento, porque às vezes você consegue manter uma planta, por exemplo, como plantas que são comuns, como o buchinho, o legustro, que pode se transformar num arbusto, né? Ou numa árvore, né? Porque se você deixar, as plantas ficam com uma dimensão muito grande, né? Então, se acompanhar, né? E isso é bacana. E a questão aí que você colocou das épocas do ano, isso também é extremamente interessante, porque assim, as plantas elas têm os seus ciclos, né? E como essa intensidade de luz do sol, a mudança de ângulo, tudo isso interfere. Então, o trabalho que a gente faz justamente é fazer com que seu jardim ele fique bonito todas as estações do ano, né? Então, por isso, o legal de ter lá uma mescla de plantas, que quando ela está só na época dela que caiu as folhas, você tem uma outra bela do lado, que é o momento dela. Então, o seu jardim nunca vai perder a beleza, né? Ele sempre vai estar ali muito vistoso, né? Então, você vai pôr plantas lá que no inverno todas caem as folhas. Pronto, você tem um jardim de galhos, né? No inverno. Sim. Né? Esse é o legal, o cuidado de variar, diversificar, para que a todo momento esteja o jardim, né? De um visual bonito. Exatamente. Até você comentou também sobre o detalhe vamos dizer, de cair folhas, né? Então, me lembrou um pouco, né, na área nossa de construção civil, em relação à preocupação, por exemplo, de colocar árvores próximo de piscinas, porque as folhas, né, vão cair. Outra preocupação, em termos estrutural, é colocar uma árvore que venha ter uma raiz muito longa, profunda, ou pouco profunda, que possa até afetar a base da casa. Então, tudo isso é uma preocupação realmente que só um profissional pode identificar isso, né? E às vezes o leigo acha que pode fazer, que gosta daquilo e tal, e às vezes ele pode ter um prejuízo lá na frente, né? Por essa falta desse conhecimento, né? E vocês estão sempre ajudando também nessa área, com certeza. Né? Sim, isso até é cultural, né? Existe essa cultural, essa planta aqui não pode ir aqui, essa planta não pode ir lá. Mas muitas vezes o porte da árvore ou da planta não significa o tamanho de raiz, por exemplo, que ela vai ter, né? Então hoje a gente consegue colocar plantas de grande porte ao lado da piscina, né? Mais adequada, né? Sabemos que, por exemplo, uma pata de elefante, ela não tem raiz, né? Então você pode colocar uma planta de grande porte, com uma beleza fantástica do lado da sua piscina, e ela não vai acontecer nada, né? Então, assim, realmente isso é bem legal. E essa questão também do ciclo das plantas, né? Então, você colocar em volta da piscina ou num ambiente que você tenha tempo de menos cuidado, para que elas não caiam demais as folhas, né? Em épocas do ano que simplesmente todas as folhas caem. Então, é legal, é bacana que a orientação seja dada, e isso a gente tem condição de oferecer com bastante propriedade. Então, Sérgio, a gente sabe também que, juntamente com o paisagismo, quer dizer, o paisagismo é uma coisa completa. Então, acompanha as plantas com outros elementos. A gente sabe que existem outros elementos que vão, vamos dizer assim, fazer com que todo aquele jardim fique bonito, que ele fique saudável, que ele também ganhe um colorido diferente. E nós estamos terminando o segundo bloco, mas nós vamos deixar então essa pergunta para o terceiro bloco, até daqui a pouco. Campus Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaú e região. A Campus Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução.
e você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campus Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. Tigocel Celulares. Problemas com o seu celular? A Tigocel tem a solução. Assistência técnica especializada e tudo o que você precisa em acessórios para o seu celular. Se o seu celular der defeito, procure a Tigocel Celulares, na rua Lourenço Prado, 342, no centro de Jaú. Telefone 3626-2130. Seja você também um associado do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. E você vai poder desfrutar de vários serviços oferecidos gratuitamente para todos os associados. Serviços como dentista, advogado, cabeleireiro masculino e feminino, manicure e ainda cursos profissionalizantes de solda, informática, entre outros. E mais, o Sindicato dos Metalúrgicos tem ainda uma bela chácara para os eventos de seus associados. E apartamento na Praia Grande, no litoral paulista. Associe-se você também. Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. Ainda conta com subsede em Brotas e Barra Bonita. Sindicato dos Metalúrgicos. Rua Amaral Gurgel, 140 no centro. Telefone 3622-1318. A empresa Jofran, consolidada há mais de 25 anos no mercado brasileiro, além de ser distribuidor das embalagens plásticas e sacos para lixo fabricadas pela Kid Lixo, também é distribuidora autorizada Indeba, linhas de limpezas e conservação, cozinha industrial, hospitalares, lavanderia e higiene pessoal. Contamos sempre com uma grande e diversificada variedade de soluções em higienização e limpeza. Acesse www.jofranjaú.com.br. Jofran, sempre um passo à frente. Oferecer o melhor serviço de água e esgoto para o município. Esse é o principal objetivo da concessionária Águas de Jaú. Utilizando as mais modernas tecnologias, novos equipamentos e colaboradores qualificados, Águas de Jaú proporciona um melhor atendimento à população. Além da confortável loja em local de fácil acesso, o cliente também dispõe do atendimento 24 horas por dia pelo telefone 0800 2424 827. Águas de Jaú, fazendo mais por você. Restaurante do Tajiba. O Restaurante do Tajiba está localizado de frente ao estádio Zezinho Magalhães, na rua Ângelo Martins, esquina com a Avenida Caetano Perlatti, sempre pronto para bem servi-lo. Local onde a família Tajiba oferece a você e a sua família diariamente deliciosos tipos de saladas e pratos quentes, além de sobremesa como cortesia. É um local onde você vai encontrar toda a tranquilidade para fazer uma ótima refeição. Servimos por quilo e self-service e também Marmitex, com a opção de você mesmo prepará-la. Restaurante do Tajiba. Telefone 3032-0335. Bar do Português. Conheça o melhor happy hour da cidade. Convide os amigos e passe horas agradáveis em um ambiente descontraído e com o melhor chopp, o Chopp Brahma. E aquelas porções deliciosas. Então, o que você está esperando? Bar do Português. A Avenida Dudu Ferraz, 551. Telefones para contato: 99611-4747 ou 99745-0654. Acesse www.bardoportugues.com.br. Estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, no nosso terceiro bloco, com o nosso convidado Sérgio Frazão. Ele é um empresário, né, que já tem um grande conhecimento e um trabalho junto com o parceiro Wagner, biólogo, que vem trazendo hoje aqui o assunto sobre paisagismo, sobre o desenvolvimento de um jardim na sua residência ou mesmo em qualquer lugar, né, que você tenha num comércio, por exemplo, deixando muito agradável o ambiente. Sérgio, a gente terminou o segundo bloco dizendo o seguinte, que além, vamos dizer, o jardim em si, ele é bastante completo, ele é bastante
vamos dizer, a gente tem que pensar que não é só plantas. Então, existem outros elementos. Quais são esses outros elementos que você pode proporcionar dentro de um jardim? Nós conseguimos inserir dentro dos jardins, as plantas, logicamente, eles são o seu número maior, mas assim, aquilo que você dá alguns diferenciais para o jardim, né, são elementos que complementam, né, esse seu jardim. Por exemplo, né, nós temos lá os bancos que dão, além da beleza, ali o conforto para em alguns momentos você poder ir ali, relaxar e se aproveitar desse ambiente, né, desfrutar. Uma praça. Exatamente, né? Luminárias que você pode colocar ali para que à noite também crie um clima bacana e dão esse contexto. Nós temos ali algumas luminárias que a gente trouxe da Holanda e fazem um efeito bem bacana ali quando se coloca ali uma vela. Isso cria-se um clima de romantismo, né? Então, algum que também é bacana. Nós temos ali algumas miniaturas, carroças, carro de boi, que remetem um pouco do passado, né? Da fazenda, né? São réplicas praticamente perfeitas e que podem inclusive ser cultivadas, né? Nós fizemos alguns projetos onde dentro dessa carroça a gente fez um jardim, né? Então é bem bacana. Outro item que está sendo bem utilizado são as mandalas, né? Nós temos mandalas de vários tipos, desde mandalas de cimento, de grande porte, né? Até as de resina, né? Coloridas, que também dão algum charme diferente na hora do paisagismo. Algo que está sendo bastante utilizado são a parte mística, que aí entra os Budas, né? Que fazem parte ali em fontes, as próprias fontes, onde dão ali, além do charme, a questão que a gente falou atrás lá, o som da água caindo, que compõe mais um elemento bacana dentro do jardim, né? O que a gente tem também utilizado, que se aproveita da natureza e das sobras, são os troncos de árvore, né? Raízes, né? Então hoje a gente pega uma raiz de árvore e inverte a posição dessa raiz, joga ela para cima e ali é feito uma jardinagem, um paisagismo em cima de uma raiz, né? Os troncos, né? Às vezes sobras de podas, a gente tem inclusive uma exposição ali na frente da loja de um exemplo, um tronco onde a gente faz uma cava e ali faz uma jardineira daquele tronco, né? Então assim, isso inserido dentro de um contexto de jardim dá um efeito fantástico, bem bacana. Fica até mesmo como a gente encontra na natureza, né? A gente encontra na natureza, em bosques, em florestas, galhos que se caem e que deles florescem, né? Que tem também as plantas que se alimentam, né? De outras. De outras, exatamente. Isso a gente tem aproveitado muito. Você pegar algumas plantas que se utilizam da raiz para que ela tenha vida, e ali a gente as insere e fica um efeito fantástico, dá esse ambiente realmente natural, né? Realmente mostrando como se estivesse na própria natureza, né? E acho que um item que a gente não pode deixar também de falar, a gente já falou ainda há pouco, mas são os vasos, que a gente consegue fazer hoje um jardim com vasos de todos os tipos. Então a gente consegue, mesmo em ambientes que precisam receber ali vasos, ter uma infinidade e uma diversidade de produtos, né? Então nós temos ali vasos, os vietnamitas, mas temos os esmaltados, que são os nacionais e que compõem e trazem a mesma beleza, ou a sensação que a gente trouxe e tem feito muitos projetos, que são
os vasos coloridos de polietileno. Eles acabam trazendo um efeito das cores, uma beleza muito diferenciada, remetem aos vietnamitas e tem uma questão custo-benefício, né, com valores muito atrativos. Hoje nós temos alguns projetos grandes aí, feitos aí com, às vezes, passando de 15, 20 vasos, todos de polietileno. Então a gente trabalha desde a parte de piscina, a jardim de inverno, ou aquele espaço ambiente da residência, com os vasos de polietilenos coloridos, que dão um efeito bacana. Quem também puder visitar nossa loja, você vai verificar, por exemplo, um vaso de polietileno com uma iluminação dentro, né? Então nós conseguimos, de repente, dar um efeito, né, num vaso, praticamente como se fosse um abajur. Aí você vai ter um vaso com iluminação e em cima dele ainda uma planta, que fica bem bacana. E tem também umas esferas, né? Você tem com iluminação também que pode ser colocada. São outros elementos. Exato, né? Bem lembrado, né? Nós temos as esferas de barro, que são, vamos falar assim, as mais rústicas, até as esmaltadas, que podem ser iluminadas ou não, né? Elas não iluminadas, elas são só decorativas, e quando iluminadas elas formam inclusive ali, criam um ambiente, né, de luz em volta, né? Então você, às vezes, com uma esfera iluminada, consegue mostrar as plantas que estão à volta. Isso também fica bastante interessante. E tem o City Garden? Bem lembrado, mas bem lembrado. O City Garden é um elemento que tem sido cada vez mais utilizado, né? Ele é cerâmico, ele é esmaltado ou não, ele serve ali decorativo, né? Ou às vezes como base para uma planta, que pode ser colocado um vaso em cima, e eu falo que às vezes numa necessidade ele vira realmente ali um banco, né? Então assim, ele tem essa proposta, né, de ser decorativo, de ser um suporte e até, né, de ser um banco muito bonito, né, que dá um charme diferente ali para um jardim. E bom, Sérgio, eu estou sabendo também que tudo, né, esse processo de jardinagem, né, de paisagismo, tendo todos esses elementos que você citou agora, a gente pode até, vamos dizer, pedir, né, para um determinado evento, por exemplo, que eu estou sabendo que, por exemplo, da Benvenuti, né, dos 18 anos, outros eventos que foram feitos mesmo em salões de festas, tipo Algodoeira, que você fez, você levou, né, vamos dizer, você fez uma decoração utilizando os seus materiais, ou seja, as suas plantas e esses elementos. Então é um trabalho que você tem feito também, que tem valorizado, né, os eventos. Nós temos uma proposta ali e a gente fez algumas parcerias, né, para levar um pouco do que a gente tem e deixar o ambiente mais agradável, né? Então você citou ainda há pouco o Benvenuti, a gente fez recente ali e ajudou a embelezar ali uma casa que já é bela, né? Mas colocar ali algumas plantas, alguns móveis da mobiliária mineira, para que desse um charme a mais no ambiente. Bancos de madeira, os né? bancos de madeira, né? Fizemos o ano passado a festa do Baile do Havaí no Caiçara Clube, né? Então assim, com aquilo que a gente tem, né, a oferecer, e dar um ambiente bacana, um ambiente legal, a gente consegue montar ali cenários bem interessantes e fazer do evento que a gente busca parcerias de sucesso, se tornar ainda mais belo e mais atraente para os seus clientes e confortável, né? É o que a gente tenta trazer, aqueles sentidos que a gente falava lá no princípio, né, para esses eventos também as pessoas possam se sentir bem, se sentir à vontade
em ter as plantas, em terem produtos que sejam belos ali no ambiente. E bom, Sérgio, eu acho que a gente teve a oportunidade hoje aqui de passar muita informação sobre toda essa parte, né, de jardinagem, decoração, jardinagem frutífera, jardinagem, vamos dizer que também você pode utilizar ela como uma forma de harmonizar o teu ambiente, de desestressar do nosso dia a dia. E a gente fica bastante contente por tudo isso, porque é o que está pedindo mesmo, que as pessoas que estão assistindo, que nos têm entrado em contato, passado, né, que dos assuntos que mais se interessam, que mais, vamos dizer assim, gostaria de saber, dentro de uma construção, né? Então você, na verdade, já é um complemento daquilo tudo, mas que está integrado, que faz parte, né, de um projeto inicial. Esse projeto inicial ele tem que ter o começo, meio e fim, e essa parte de jardinagem é, na verdade, uma preocupação que deve ter desde o início, mas que, vamos dizer, ela vai estar inserida mais no fim da obra, mas, né, não só no fim da obra, mas como para a vida toda, né? É uma coisa que vai durar, que vai ter todo o cuidado, e que isso que é o gostoso. Eu acho que isso que faz com que um jardim não só tenha nos dê a beleza, mas que nos dê essa alegria de ver crescer, desenvolver, de mudar conforme as estações, como você falou, e de realmente você ter essa satisfação de ter ali a natureza mais próximo, que né, eu acho que é uma essência muito importante que o homem precisa buscar mesmo, que muitas vezes nós, seres humanos, afastamos da natureza, e é o momento então que você dentro de casa pode ter essa natureza mais próxima. Sérgio, eu agradeço então a sua presença, e a gente está bastante contente de você ter colocado todos essas novidades, essas informações sobre essa área tão importante. Legal. O agradecimento é nosso pela participação, por estar aqui fazendo parte desse programa, e deixar o convite, né, para que as pessoas possam se sentir bem, né, estando conosco lá, né? O nosso ambiente lá, ele proporciona que você tenha momentos agradáveis, onde você vai lá e possa simplesmente estar apreciando, possa estar lá usando os seus momentos de repente, de relaxamento junto com a gente, e ter um pouco de contato com essa natureza que você dizia, e quem sabe ali despertar a sua vontade, despertar a sua paixão, né, por ter um jardim, por ter algo diferente na sua residência. A nossa proposta é essa, de trazer o bem-estar, e nesse bem-estar, né, passa né, pela visita à nossa loja, e fica também o convite aí a você, Júnior, e a família, que venha lá nos visitar e tomar um café junto com a gente lá. Ok, Sérgio. Então a gente agradece novamente e até um próximo programa. Até mais.